Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui a deputada estadual eleita pelo Partido Novo, Laura Serrano, ela que vai falar a respeito desses primeiros momentos do governo Zema, um governo não apenas do Partido Novo, mas um governo novo realmente, e vamos conversar aqui um pouco a respeito dos rumos de Minas Gerais. Bom dia, deputada, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez, bem-vinda à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui também. Prazer é todo nosso de recebê-la. Deputada, para a gente começar esse nosso bate-papo, nós temos aí os primeiros passos, os primeiros momentos do governo Romeu Zema, são primeiros momentos dramáticos diante da crise financeira pela qual passa o Estado e que exigiram também esses momentos algumas medidas muito amargas, né? Entre elas a exoneração dos servidores públicos comissionados em Minas Gerais. E que agora até alguns estão começando a voltar a alguns postos-chave para não deixar a prestação de serviço prejudicada para o cidadão. Foi até uma crítica que a gente fez aqui a esse início de governo, que alguns postos-chave ali realmente não podiam ficar sem o comando. Mas eu peço a senhora para a gente começar essa entrevista para analisar esses primeiros momentos e aquilo que a senhora tem visto, até por ser do mesmo partido do governador. Bom, em relação a esse assunto que você levantou, a questão das exonerações, realmente o nosso objetivo principal, tanto do Partido Novo quanto do governo Zema, é sempre a população. Então, para poder prestar serviços de qualidade para a população, saúde, segurança, educação, a gente precisa enfrentar essa crise financeira pela qual o Estado está passando e que muitas vezes ela não aparecia de forma tão transparente por até ter sido um pouco velada, né, nos meses anteriores aí. Mas o nosso objetivo, então, é tomar medidas para reduzir custos e aumentar a receita. A gente sabe, né, todo bom gestor sabe que a gente precisa fazer isso para poder ter um saldo que possibilite a gente realizar o que é necessário para a população mineira. O próprio diagnóstico da situação financeira do Estado mostrou que até 2022, se nenhuma medida for tomada, a arrecadação total do Estado de Minas Gerais ela vai estar comprometida com folha de pagamento de ativos e inativos. Ou seja, não teria dinheiro, e isso 2022 está aí, é o final do mandato, se a gente for ver, né? Daqui 4 anos. A gente não teria dinheiro para poder aplicar em nada de saúde, segurança e educação. Então, as medidas que vêm sendo tomadas, elas são justamente para possibilitar que o governo funcione em prol do cidadão. E aí, como eu disse, a gente precisa reduzir custo e a gente precisa aumentar a receita. A redução de custo, ela passa pela questão da redução de folha, dessa primeira realização, que foi a questão das exonerações, e até mesmo também para poder realizar uma blindagem ali da interferência política. Então, essas exonerações de comissionados que foram feitas, elas foram com o objetivo de reduzir custo, para aumentar a eficiência da máquina pública, mas principalmente também para a gente poder garantir que vamos ter quadros técnicos no governo para poder realizar o trabalho de forma a não permitir interferência política ou indicações políticas permaneçam no governo. E, por outro lado, em relação à questão do aumento da arrecadação, como vocês sabem, o Partido Novo é contrário ao aumento de impostos. A gente não quer aumentar imposto, mas existem... Já temos o suficiente, né, deputada? Já temos mais do que suficiente, né? Sem dúvida. E por isso que o nosso objetivo na questão de aumento da arrecadação é aumentar a atividade econômica do Estado. Então, um outro pilar importante desses primeiros dias de governo é o aumento dos investimentos, é trazer mais investimentos, mais empresários para o Estado, para que a gente consiga ter um maior fomento da atividade econômica, de forma que a gente aumente a arrecadação pelo fato de termos mais empresários pagando imposto, um maior aquecimento da economia, e não pelo aumento da alíquota de impostos ou aumento da quantidade de impostos em si. E já se pensa como isso seria feito? Existe alguma alternativa? Vocês, deputados, juntos com o governador, já pararam para pensar como que isso poderia ser feito? Na verdade, o governador, a equipe do executivo e os deputados, né, no que cabe a cada um dos poderes, já vem trabalhando nisso desde
até mesmo antes dos resultados do segundo turno. Então, assim, o governador Romeu Zema tem feito vários contatos, participado de várias reuniões. Assim que saiu o resultado das eleições, foram feitas várias reuniões com investidores em São Paulo. Então, a ideia é realmente a gente consiga trazer esse maior desenvolvimento econômico para o nosso estado, porque além de gerar um aumento da arrecadação, que é tão importante agora nessa situação de crise financeira do estado, e como eu digo, o objetivo não é o ajuste fiscal em si, mas permitir que a gente tenha recurso para poder prestar os serviços para as pessoas, saúde, segurança e educação, esses investimentos eles estão sendo cada vez, esses encontros estão sendo realizados com o objetivo não só de aumentar a arrecadação, mas também principalmente geração de emprego. Então a gente é uma máxima nossa, né, e que já vem inclusive de mais tempo na questão do liberalismo econômico. O melhor programa social de todos é o emprego. Então a gente quer gerar emprego, a gente quer permitir que as pessoas que querem trabalhar possam trabalhar com salários que sejam justos, para a gente poder realmente gerar um círculo virtuoso aí de crescimento em Minas nos próximos anos. A gente tem visto, deputada, nesses últimos dias, nos primeiros atos do governo Bolsonaro, por exemplo, a discussão muito firme da questão da reforma da Previdência. E é inevitável que a partir da reforma da Previdência, que deve ser feita em nível nacional, que o Estado também faça alguma movimentação nesse sentido, até porque não custa lembrar que, segundo o governo anterior, em 2018, nós tivemos um déficit de 16 bilhões de reais só na Previdência dos servidores públicos estaduais. E óbvio que isso contribui para esse quadro de crise financeira que a gente tem, porque não é um déficit qualquer, a gente está falando de um valor realmente muito significativo. Já percebi também, pelas primeiras manifestações do governador Romeu Zema, o desejo e a intenção de praticar, de fazer de fato uma reforma da Previdência. Não é fácil fazer porque envolve direitos e expectativas de servidores. Mas eu pergunto primeiro para a senhora, por aquilo que tem visto dos próximos deputados dessa legislatura que assume agora no início de fevereiro. A senhora sente nos deputados uma vontade efetiva de discutir esse assunto, de levar essa discussão adiante de maneira sincera, que é o que precisa ser feito realmente? E pergunto além, qual seria o modelo, na avaliação da senhora, que seria o ideal, adequado para que essa reforma da Previdência dos servidores do Estado pudesse ocorrer em concomitância, talvez, com uma reforma nacional? Bom, em relação primeiro aos parlamentares, né? Pelas conversas que eu tenho tido na Assembleia Legislativa, eu tenho visto que os nossos parlamentares já perceberam essa mudança que a gente está tendo no ambiente político, inclusive como uma necessidade do próprio resultado das urnas, do que a população vem pedindo. E eu tenho visto, assim, muito espírito público nos nossos parlamentares, tanto dos que foram reeleitos, quanto os que estão, né, que foram eleitos pela primeira vez para a próxima legislatura. E eu acho que, na verdade, assim, eu acredito que eles vão avaliar isso da forma correta. É claro que a nossa ideia é sempre incluir esse debate do parlamento, afinal a Assembleia Legislativa ela existe para isso. E ela vai ter que aprovar uma reforma que o governador eventualmente vier a propor, né? Sim, e mais do que a aprovação, o que a gente quer é a participação mesmo dos parlamentares nesse desenho das soluções para o Estado, porque assim como eu fui eleita, os outros parlamentares também foram eleitos pela população e são representantes dessa população. Então, o que a gente quer é um esforço conjunto para a gente poder desenhar essas melhores soluções para o nosso Estado. A reforma da Previdência, sem dúvida, é um ponto que vai ter que ser levado adiante. Como eu disse, se não em 2022 a gente vai ter arrecadação pagando só folha, e aí ativos e inativos, e o peso, né, dos inativos e dos gastos com previdência é gigante, como você mesmo mencionou, os valores. Então, assim, é um assunto inevitável para os próximos anos. A gente sabe que existem muitos pontos que têm que ser pesados e analisados. Eu mesma sou servidora pública concursada do Estado, então, assim, é uma questão que me afeta, mas que eu acho que mesmo os nossos servidores públicos estão cada vez mais conscientes de que às vezes é importante a gente deixar um pouco o nosso
próprio interesse de lado, pensando no que é o bem comum para a população. E como eu disse, se essas reformas, apesar de serem reformas amargas e gerarem alguns impactos, não forem realizadas, quem vai sofrer é a população mineira como um todo, porque a gente vai ter um estado quebrado que não vai conseguir agir. Nesse sentido, até pergunto para a senhora, são reformas, são temas que são amargos para a população, são temas que muitas vezes são impopulares mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem o Partido Novo chegando agora com essa primeira experiência de executivo com o governador Romeu Zema, que precisa dar uma resposta à própria legenda, enfim, uma resposta ao Estado que o elegeu também. Como equilibrar essa equação que a princípio parece bem difícil de manter uma popularidade, manter Minas Gerais como vitrine para o Partido Novo, porque é uma vitrine realmente, mas fazendo essas reformas que, repito, muitas vezes são amargas? É um desafio, sem dúvida. Difícil, né? É um desafio, é uma equação difícil, mas eu acho que, na verdade, é um desejo da população. Então, os mineiros, durante toda a campanha, foi claro que tais reformas seriam necessárias, que a gente precisa do ajuste fiscal, que é necessário cortar gastos. E, inclusive, quando a gente fala em reduzir custo, é reduzir custos, usando, né, o jargão popular ali, cortar na própria carne. Então, as equipes dos secretariados, elas vêm sendo reduzidas. O próprio executivo está fazendo uma série de medidas para cortar os seus próprios custos. Então, essa austeridade com o gasto público, essa economia, foi um pedido da própria população. Então, assim, é difícil, é uma equação difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está com a população do nosso lado, assim. E apesar da gente saber que tem medidas duras que vão ter que ser tomadas, o objetivo final é nobre. É para a gente poder garantir, como eu disse mais uma vez, os serviços essenciais para a população. É a gente ter uma educação básica de qualidade, a gente ter segurança pública que funcione, saúde para as pessoas. Então, é sempre voltado para esse ponto. Deputada, e como a senhora acabou de falar sobre a educação também, que é um ponto importante, nós estamos vendo que a educação vai sofrer, né, nesse ano letivo aí, o início das aulas ele vai ter que ser adiado por problemas também financeiros que o Estado vem enfrentando. Como é que a senhora vê isso? Bom, eu vejo com pesar, acho que todo mundo, né, vê de certa forma isso como um pesar. A gente não pode permitir, como eu disse, que questões políticas ou má gestão da máquina pública acabe acarretando em impactos negativos para as pessoas. Então, eu tenho certeza que o Executivo, a Secretaria de Educação, e a gente está envidando todos os esforços possíveis para poder modificar essa realidade e garantir que as nossas crianças comecem as aulas no período correto. Então, assim, é difícil porque, sem querer, né, colocar a culpa no governo anterior, porque eu acho que está todo mundo já cansado disso, né? Sempre quando a gente assume, né, a gente vê um governo assumindo, coloca a culpa no outro, a gente não quer pensar em quem é a culpa, a gente quer pensar em soluções. Mas nesse primeiro momento, é um desafio grande, mas a gente está trabalhando com uma equipe super qualificada, uma equipe super técnica para resolver todas essas questões. Como é que a senhora tem visto os primeiros passos do governo do presidente Jair Bolsonaro? A gente falou agora há pouco na reforma da Previdência, e essa tem sido a grande tônica desses primeiros momentos dele, e temos visto também, o próprio governador já disse que existe uma identificação de propostas, né, entre aquilo que tenta praticar o governo Bolsonaro e aquilo que vai tentar praticar também o governo Zema. De maneira geral, como é que a senhora tem acompanhado esses primeiros movimentos e existe, de fato, a expectativa de que o novo governo federal ele seja melhor para Minas Gerais do que foram esses últimos que praticamente nos esqueceram? Bom, primeira parte da pergunta, eu vejo com bons olhos esse início do governo Bolsonaro. Eu acho que ele tem montado uma equipe com uma qualificação técnica muito boa. Então, a gente vê nos ministérios pessoal capacitado. As primeiras medidas, elas são medidas importantes. Então, nesse primeiro momento, pelo que eu tenho visto até aqui, eu tenho visto com bons olhos. E eu acredito que sim, em relação à segunda parte da pergunta, eu acho que a gente vai ter de fato um apoio maior do governo nacional em relação aos propósitos que a gente quer colocar em prática aqui em Minas. Então, acho que vai ser uma parceria importante para que a gente consiga de fato atingir os resultados que a gente quer. E tenho certeza que esse apoio do governo nacional ele vai vir.
Deputada, a gente está conversando com Laura Serrano, deputada estadual eleita pelo Partido Novo, falando a respeito desses primeiros momentos da gestão do novo governador de Minas, Romeu Zema. A gente já falou aqui a respeito de reforma da Previdência, já falou também de educação. Gostaria de falar com a senhora a respeito de saúde, que é outro tema que pega no calcanhar de Aquiles da população. E a gente tem aí a perspectiva, por exemplo, de conclusão de alguns dos hospitais regionais, que foi uma promessa de campanha que foi feita 4 anos atrás. Esse assunto foi retomado na campanha deste ano, e sabendo das dificuldades que o Estado vive. Na avaliação da senhora, é preciso se pensar em concluir de fato os hospitais regionais, ou é preciso garantir que aquilo que já existe esteja em funcionamento? O que deve ser a prioridade desse novo governo? Bom, os dois pontos são importantíssimos. A gente precisa, claro, garantir que a infraestrutura, que os serviços que a gente já tem hoje funcionem adequadamente, mas os hospitais regionais, eles são sim uma prioridade para o governo Zema, porque eles vão ser capazes de fazer com que a gestão do serviço de saúde no estado seja mais eficiente. Ou seja, o fato da gente ter hospitais regionais que funcionam vai acabar tirando gargalos, muitas vezes, das UPAs, dos postos de saúde ou de outros equipamentos de saúde que acabam, às vezes, não tendo como atender aquela população na qualidade que precisava, porque precisa ter justamente um hub, digamos assim, né, de saúde na região. E com isso também a gente vai conseguir desafogar os hospitais da capital e até também gerar um serviço melhor para as pessoas do interior do estado, porque imagina, já é difícil para a gente às vezes fazer uma viagem longa. Minas Gerais tem grandes extensões, 853 municípios. Imagina para uma pessoa que está doente, um idoso, uma criança, uma gestante que às vezes precisa de um tratamento mais especializado e tem que vir para Belo Horizonte para fazer isso. Então, como eu disse, a gente está sempre pensando na população. É claro que temos o objetivo de fazer funcionar já o que já existe, mas o fato da gente possibilitar a conclusão desses hospitais regionais vai gerar um ganho de eficiência e de qualidade na prestação do serviço para as pessoas, que o ganho global é maior do que o esforço pontual ali. Na esteira dessa questão da redução de gastos, que a gente falou praticamente ao longo da entrevista toda até aqui, o governador se elegeu prometendo trabalhar também a questão das privatizações de algumas das empresas estatais de Minas. Na época da campanha, ele foi e voltou em relação à CEMIG e à Copasa. Inicialmente falou que deveria se pensar na privatização dessas duas estatais mineiras, depois falou que era preciso repensar essa situação, até porque privatizar a CEMIG e Copasa depende de uma alteração na Constituição do Estado, o que evidentemente demanda também uma negociação muito maior com o Legislativo, com a Assembleia Legislativa, porque para se passar uma proposta de mudança na Constituição do Estado, exige-se lá uma votação qualificada e etc, né, regimentalmente falando. E agora, já nesses primeiros dias, ele voltou a levantar essa hipótese. A senhora acha que de fato são medidas que podem gerar economia para o Estado, gerar essa eficiência que vocês tanto falam, e a senhora defenderia de fato a privatização de CEMIG e Copasa e ver no Legislativo ambiente o suficiente para que essas negociações ocorram, para se alterar a Constituição Mineira? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente sempre tem que analisar essa prestação do serviço das estatais no contexto de atuação. Então, como eu disse, né, Minas Gerais tem uma extensão territorial muito grande, a gente tem 853 municípios, realidades muito diferentes, se a gente for olhar sul de Minas, Vale do Jequitinhonha. Então, eu não tenho a pretensão de dizer que o modelo de uma prestação privatizada é o melhor modelo para qualquer região do estado. Como eu disse, eu sou servidora pública concursada da Agência Reguladora de Saneamento do Estado, então a parte de saneamento, prestação de serviço da Copasa, eu tenho um conhecimento maior. E a gente sabe que existem locais onde não há viabilidade econômica da prestação do serviço com a tecnologia existente ou pelo menos praticada hoje. Assim.
assim, né? Então, talvez para o mercado não seria tão interessante, mas essa população não pode ficar desassistida. Por mais que às vezes eles não tenham a renda para poder pagar uma fatura para prestação de serviço, precisa chegar água, precisa chegar a coleta de esgoto. Cada R$1 que a gente gasta em saneamento, a gente está economizando R$4 em saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, o gasto mais eficiente em saúde que a gente tem hoje é no saneamento. E a gente precisa fazer com que isso chegue para toda a população. Então, a questão da privatização claro, em muitos casos ela vai ser mais eficiente sim e vai prestar o serviço de uma forma melhor do que caso fosse totalmente pública, mas em outros casos talvez o melhor modelo no contexto que exista pode ser uma prestação pública sim, talvez uma prestação municipal, em outros casos uma parceria entre tanto a iniciativa privada quanto o poder público. Então eu acho que a gente precisa tomar um cuidado um pouco com isso, que o pessoal vê muito assim, o Partido Novo como partido das privatizações. É claro, a gente vê que a iniciativa privada traz mais eficiência em muitos dos processos, mas a gente tem que avaliar cada contexto. Atualmente, as nossas empresas, tanto Copasa quanto Cemig, não têm um valor de mercado, tá com valor de mercado aquém do que elas poderiam ter caso fosse uma gestão de fato mais eficiente, mais profissional. A gente sabe que existem, que existia pelo menos alguns cargos políticos. Então, assim, o que a gente quer é fortalecer essas instituições e aí sim o governo vai estudar essa questão da privatização, que a gente vê com bons olhos, mas pensando que não é a privatização como um fim em si. O objetivo final é prestar o serviço de qualidade para as pessoas. Muito bem. Laura Serrano, deputada estadual eleita pelo Partido Novo, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política, falando a respeito desses primeiros momentos, dos primeiros passos do governo Zema em Minas Gerais. Gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, deputada.